O caminhoneiro viveu 2 famílias em segredo e a traição inesperada mudou tudo na estrada. Damião Braga, 61 anos, homem de mãos calejadas e olhar cansado, escondeu a maior mentira da sua vida por mais de uma década. De um lado, Irene, esposa fiel, e 3 filhos em Araguari, Minas Gerais. Do outro, Lúcia, mulher misteriosa com um sorriso que ninguém da cidade sabia explicar. E um filho pequeno, fruto de um amor às escondidas em Linhares, Espírito Santo. Ninguém desconfiava do que Damião carregava no peito. Nem mesmo ele parecia acreditar no peso daquela mentira. Tudo corria em silêncio até o dia em que Juliano, o filho mais velho, sofreu um acidente brutal na estrada. A batida foi um choque para todos, mas a pior surpresa estava prestes a arrebentar no hospital. Enquanto os médicos corriam atrás de um diagnóstico para Juliano, um segredo venenoso começou a escorrer pelas frestas da vida de Damião. Fotos, bilhetes escondidos, conversas vazias que de repente ganharam voz na beira. 2 mundos, 2 vidas, e ninguém sabia. O silêncio pesado de Damião era um nó na garganta de todos ao redor. Suas mãos tremiam, o rosto pálido, a vergonha escorrendo nos olhos. O que era um pai para 2 famílias agora escancarava uma traição imensa. Um castelo de cartas que desmoronava sobre sua própria cabeça. Os filhos, consumidos pela dor e pela revolta, já não sabiam em quem acreditar. Mariana, a caçula, sangrava invisível, tentando entender se aquela mentira tinha sentido ou apenas destruiria tudo o que ela conhecia. Damião se viu só, um homem corroído pela culpa, derrotado pelo próprio segredo. Anos depois, aposentado, ele se mudou para uma cidade pequena, onde ninguém sabia seu nome nem seu passado. Observava de longe as vidas que deixou para trás. Recebia raras cartas da Mariana, pequenas fagulhas de vida que ainda aqueciam seu coração gelado. Cada palavra dela era uma injeção de esperança, e ao mesmo tempo uma punhalada na solidão de quem se perdeu. E então tinha a coragem de enfrentar os fantasmas do passado? Serviria para algo a redenção que buscava? Ou aquele homem, quebrado por seus próprios erros, seria incapaz de reconstruir os laços despedaçados? Damião encarou o convite, mãos trêmulas, olhos afundados. Sabia que a estrada que teria pela frente não era fácil. Era uma viagem por dentro, uma jornada onde honestidade e arrependimento se misturavam num emaranhado doloroso e incerto. A pergunta que o sufocava: será que ser pai é apenas estar presente? Ou é algo que precisa renascer, mesmo nas cinzas das maiores traições? O caminho de Damião estava aberto, mas o que ele escolheria, só o tempo saberia. E você, o que faria se estivesse no lugar dele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Damião encarou o convite com as mãos trêmulas, a mente a mil, quando um som abafado cortou a tranquilidade do lugar. Um estrondo que parecia distante,
mas que fez seu coração disparar. Era a sirene de uma ambulância, e a sensação de urgência tomou conta de seu peito. Ele sabia que não conseguia escapar dos fantasmas do passado, mas naquele momento, a realidade logo se transformaria de um jeito que ele jamais poderia imaginar. No casamento de Mariana, em um sítio recheado com flores e risos, tudo deveria ser alegria e celebração. Mas quando um grito cortou o ar, a música parou. As pessoas se viraram, atordoadas, em direção à estrada que levava até o local. O pânico começou como um sussurro, elevando-se com o coração na mão. Ele atravessou os convidados, até que a visão de um carro capotado o fez parar em seco. Uma agonia insuportável apertou seu peito ao reconhecer os traços do motorista. Era Juliano. Silvia, mãe de Mariana, implorava por ajuda, enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto. Mas algo no ar parecia pesado, uma energia intensa que fazia todos se sentirem fora do lugar. Dentro do carro havia algo mais, um papel. Não sabia como, mas daquele momento em diante, ele era puxado para longe de seus medos, como se a vida o tivesse chamado. Ele se aproximou, alcançando e tirando do carro um envelope rasgado. Quando abriu, não esperava o que veria. Uma foto. A imagem mostrava Lúcia, sua amante, segurando um bebê em seus braços. À frente, uma data estava anotada em caneta. Muito antes da primeira traição. Muito antes de Juliano. Antes de tudo o que conhecia. Era um registro de uma pequena vida. Mas a notícia mais chocante estava atrás da foto. Aqueles olhos brancos. Lembrou-se de idas ao cartório e documentos trocados em segredo. E então, o que ele ignorava por tanto tempo, desabou sob seus pés. Um pai, de 3 filhos. 3, não 2. Uma reviravolta imensa, um golpe de misericórdia que o fez ver tudo com novos olhos. Juliano, o filho que estava agora na ambulância, era apenas um de seus filhos. Mas havia outro, mais velho, que nunca soubera. Enquanto as sirenes uivavam ao fundo, o medo e a culpa se uniram a uma nova dor, a conexão que havia perdido. O outro filho que não conhecia. Nesse momento, Damião se viu cercado por olhares horrificados dos convidados. E os murmurinhos começaram. Ele não é apenas um homem dividido, pensaram. Ele é um traidor de um novo tipo. A multidão parecia girar ao seu redor. Ele se afastou das vozes, as palavras soando como ecos distantes. Mas o que viria a seguir? Ele tinha um filho perdido, um passado obscuro, e a vida o chamava. Podia se esconder, mas essa não era mais uma escolha. Um peso novo o esmagava, e com isso, a pergunta mais importante: como poderia se redimir? A resposta estava ali, nas feridas abertas e na dor coletiva. E enquanto o caos tomava conta do local, Damião percebeu que o caminho à sua frente nunca seria o mesmo, e que o peso de suas mentiras se tornava mais complicado a cada respiração. Uma nova jornada começava. Mas ele teria coragem de encará-la? Damião se afastou do carro capotado, a mente em frangalhos. O rosto de Juliano, seu filho com Irene, era uma mistura de desespero e dor.
Ao mesmo tempo, o peso do que havia descoberto, um outro filho, um segredo enterrado, o esmagava. Ele só queria esconder a verdade, mas ali, diante daquele acidente, tudo começou a desmoronar. A multidão murmurava, olhares de reprovação o acusavam como se ele fosse o culpado de tudo. Mas o que ele não esperava era que, enquanto tentava entender suas próprias emoções, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Lúcia. Ela apareceu como um espectro, pálida e com os olhos cheios de fúria. Damião mal podia acreditar. Como ela havia chegado ali? No meio de tanta confusão, ela desabou sobre ele, a voz raivosa. Você destruiu tudo, Damião. O que você fez com nossos filhos? As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Ele não tinha mais como fugir. Lúcia, ele gaguejou, a verdade entrando em sua garganta como um veneno. Mas ela não queria ouvir. O desespero havia tomado conta dela, e a multidão em volta começou a perceber. Aquela mulher estranha, que não faz parte de suas vidas, agora estava diretamente ligada a Damião. Ele sentia os olhares cortantes, as especulações fervilhando como insetos. Ela se virou e apontou para o carro acidentado. Você tem um filho, e ele está lá. E Juliano, o que você dirá a ele quando acordar? Que você tem outro filho que não conhece? Damião queria gritar, mas estava preso em um limbo de dor e vergonha. Aquela revelação injetou combustível na fogueira do escândalo que surgia, incendiando a curiosidade das pessoas ao redor. Murmúrios se espalharam, olhares de desaprovação se intensificaram. Então, em meio ao caos, algo mais aconteceu. O irmão mais velho, aquele que ele sequer sabia que existia, decidiu aparecer. Um homem robusto, de cabelos escuros, surgiu das sombras. Chega! Gritou ele, atravessando a multidão. Os rostos se viraram. Damião sentiu que seu coração ecoava como um tambor na tempestade. Eu sou Tiago, o filho que você nunca quis conhecer, ele anunciou, ousando ao mesmo tempo ser o filho perdido e o grito de justiça. Damião estava paralisado. Um segundo filho, uma vida inteira de mentiras. A multidão começou a sussurrar mais alto, e a dor coletiva se transformou em um tribunal de julgamentos. O caos e a confusão tomaram conta. Palavras como traidor e mentiroso formavam uma sinfonia amarga no ar. O que ele havia construído, finalmente, desmoronava. Tiago se aproximou, sua expressão intensa. Não sou aqui para te culpar, mas para exigir respostas. O que você tem a dizer, pai? Vai continuar escondendo quem você é? Você se escondeu tão bem que se esqueceu de ser pai de verdade. As palavras dele explodiram no ar e penetraram profundamente no coração de Damião. Ele olhou para Lúcia, que agora estava em lágrimas, e um sentimento profundo de perda o envolveu. Damião desejou que tudo fosse diferente, que ele pudesse voltar no tempo e corrigir seus erros. Mas a verdade era simples. A vida não dava essas oportunidades. Enquanto a sirene da ambulância ecoava, ele percebeu que não havia como voltar atrás. O peso de 2 vidas e um passado sombrio o esmagava, e a pergunta estava nas suas mãos. Ele poderia se redimir? Poderia abraçar esses filhos desconhecidos e reconstruir algo que nunca existiu?
ou estava destinado a viver com as sombras de suas mentiras? O silêncio pairou, e os olhares começaram a se intensificar, observando Damião como um caçador observa a presa. Os próximos passos eram incertos, e a única certeza era a dor. Ele se virou lentamente. O que ele escolheria? E a verdade sobre os filhos e suas escolhas ainda estava por vir. Damião se afastou do carro capotado, a mente em frangalhos. O rosto de Juliano, seu filho com Irene, era uma mistura de desespero e dor. Ao mesmo tempo, o peso do que havia descoberto, um outro filho, um segredo enterrado, o esmagava. Ele só queria esconder a verdade, mas ali, diante daquele acidente, tudo começou a desmoronar. A multidão murmurava, olhares de reprovação o cercavam, como se ele fosse o culpado de tudo. E naquele momento, quando Damião se virou, a sirene da ambulância ecoou. Seu coração martelava no peito, como um tambor. Resquícios de mentiras, traições, tudo agora parecia prestes a explodir em 1000 pedaços. Mas o que ele não esperava era que, enquanto tentava entender suas próprias emoções, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Lúcia. Ela apareceu como um espectro, pálida e com os olhos cheios de fúria. Damião mal podia acreditar. Como ela havia chegado ali? No meio de tanta confusão, ela desabou sobre ele a voz raivosa. Você destruiu tudo, Damião. O que você fez com nossos filhos? As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Ele não tinha mais como fugir. Lúcia, eu... Ele gaguejou, a verdade entrando em sua garganta como um veneno. Mas ela não queria ouvir. O desespero havia tomado conta dela e a multidão em volta começou a perceber. Aquela mulher estranha, que não fazia parte de suas vidas, agora estava diretamente ligada a Damião. Ele sentiu os olhares cortantes, as especulações fervilhando como insetos. Ela se virou e apontou para o carro acidentado. Você tem um filho e ele está lá. E Juliano, o que você dirá a ele quando acordar? Que você tem outro filho que não conhece. Damião queria gritar, mas estava preso em um limbo de dor e vergonha. Aquela revelação injetou combustível na fogueira do escândalo que surgia, incendiando a curiosidade das pessoas ao redor. Murmúrios se espalharam, olhares de desaprovação se intensificaram. Então, em meio ao caos, algo mais aconteceu. O irmão mais velho, aquele que ele sequer sabia que existia, decidiu aparecer. Um homem robusto, de cabelos escuros e determinação nos olhos, surgiu das sombras. Chega! Gritou ele, atravessando a multidão. Os rostos se viraram. Damião sentiu que seu coração ecoava como um tambor na tempestade. Eu sou Tiago, o filho que você nunca quis conhecer, ele anunciou, ousando ao mesmo tempo ser o filho perdido e o grito de justiça. Damião estava paralisado. Um segundo filho, uma vida inteira de mentiras. A multidão começou a sussurrar mais alto, e a dor coletiva se transformou em um tribunal de julgamentos. O caos e a confusão tomaram conta. Palavras como traidor e mentiroso formavam uma sinfonia amarga no ar. O que ele havia construído finalmente desmoronava. Tiago se aproximou, sua expressão intensa. Não sou aqui para te culpar, mas para exigir respostas. O que você tem a dizer, pai? Vai continuar escondendo quem você é? Você se escondeu tão bem que se esqueceu de ser pai de verdade. As palavras dele explodiram no ar e penetraram profundamente no coração de Damião. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta,
uma mulher se deu caminho pela multidão. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, ela gritou: "Parem! O que está acontecendo aqui?" Damião congelou. Era a irmã de Irene, Ana. Ela não estava apenas lá por acaso. Na verdade, ela tinha um segredo maior que tudo o que ele poderia imaginar. Tiago não é apenas seu filho. Ele é irmão de Juliano. E mais, eu sei de tudo. O que você não entende? Tiago não é o único que você ignorou. Seu desespero transformou a cena em um turbilhão de choque. A multidão agora vibrava em cólera e espanto. Damião sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não eram apenas duas famílias. Havia um terceiro filho. Os olhares se fixaram nele. A murmuração crescia como um trovão. Ele não conseguia entender. Quem mais existia? "O que você está dizendo, Ana?" Ele perguntou, a voz trêmula. "Eu conheço os segredos que você esconde. Há um filho mais novo que você nunca soube que existia. Uma noite, uma decisão errada." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Damião ficou paralisado, as peças do quebra-cabeça tornando-se uma imagem confusa e aterrorizante. Esse não era um segredo só seu. O que você fez não só atingiu a Lúcia, mas a todos nós. Você abandonou seus filhos. O desespero dela ecoou na cheio de perguntas da multidão. Damião se sentiu afundar. Não eram só traições e erros. Eram vidas emaranhadas numa teia de mentiras. Como reagir? Ele tinha gerado filhos que nem sabia que existiam. E agora, ao invés de redenção, só via um abismo. E a pergunta seca martelava na mente: quantos filhos ele tinha mesmo? O que restava do homem que havia sido? O silêncio se espalhou, pesado. As pessoas olhavam para ele, esperando algo. E dentro dele uma tempestade se formava, misturando arrependimento, dor e um desejo imediato de ser diferente. O que fazer agora? A verdade ainda estava por vir, e as respostas que buscava poderiam destruir ainda mais vidas. As sombras do passado seguiam. Mas, naquele momento, ele percebeu. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Damião se sentiu afundar. Ainda atordoado pelas revelações sobre os filhos que não conhecia. A multidão em torno dele, agora em ebulição, bombardeava sua mente com murmúrios e olhares de desaprovação. Ele queria entender tudo, mas as palavras de Ana pairavam em seu ser como uma sombra crescente. A pressão de ser um pai que nunca foi o corroía. O que mais poderia existir? Qual era o verdadeiro alcance das suas mentiras? Enquanto tentava absorver tudo, um barulho alto cortou o ar. Um estrondo que parecia quase sobrenatural. Um carro que se aproximava a toda velo. As pessoas gritaram e se dispersaram, criando um vácuo ao redor de Damião. Ele mal tinha um segundo para pensar no que estava acontecendo, mas logo entendeu. O veículo não estava apenas passando, estava descontrolado. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O carro acelerou sem qualquer controle e foi em direção ao tumulto. Um grito ferido escapou da garganta de uma mulher próxima. Cuidado! Mas não era mais possível evitar. Damião se virou, os olhos arregalados, enquanto o veículo avançava. O impacto foi aterrador. O carro colidiu com uma estrutura próxima, uma tenda que havia sido montada para o evento. A cena explodiu em uma onda de caos.
Pessoas gritando, correndo em todas as direções, enquanto outros caíam, surpresos e abismados. E ali, no meio daquela confusão, Damião viu alguém se erguendo do chão coberto de poeira e desespero. Uma figura familiar. Era Juliano, o menino, por quem ele já se condenava, agora se movia como um fantasma, os olhos fixos e perdidos. A voz de Damião ecoou como um lamento profundo. Desesperado, ele fez movimento em direção ao filho, mas uma dor pulou em seu peito. Agora também pulsam os flashes de seus erros. Lúcia e Tiago, agora lado a lado, olhavam para o caos, sem saber se ajudavam ou se protegiam o que ainda restava deles. Juliano se sacudiu e, para o horror de Damião, começou a correr em direção ao carro, como se desejasse entender o que havia ocorrido. Pai! O que aconteceu? Sua expressão era um turbilhão de emoções, confusão, medo. Damião estendeu a mão, tentando alcançar o filho, mas o pânico tomou conta do ambiente. Logo uma nuvem de poeira invadiu o ar, obscurecendo a visão. Então um clarão. Um homem saiu do carro capotado, atordoado. Era o motorista da desgraça. A multidão parou. Damião sentiu seu coração parar por um momento. O homem se afastou do veículo e, em meio a todo o caos, fez algo absolutamente inesperado. Ele rasgou uma máscara que cobria seu rosto e revelou um rosto familiar. Era Carlos, um amigo antigo de Damião. Alguém a quem ele ainda considerava próximo na vida. Damião, tudo isso é culpa sua, Carlos gritou, e cada palavra disparava como uma bala. A multidão ficou em silêncio. E o olhar de Damião se atravessou com um misto de incredulidade e desespero. O que Carlos sabia? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? Você nunca contou a verdade, e agora todos pagam por seus segredos. Olhe para o que você fez. O choque do que estava acontecendo atingiu Damião como um soco no estômago. Carlos não era apenas um amigo, mas também um elo perdido que trouxe à tona verdades ainda mais ocultas. A única certeza que agora pairava sobre Damião era que a tempestade de mentiras estava prestes a desabar sobre todos. E enquanto ele mal podia acreditar no que estava ouvindo, a pergunta mais aterradora se insinuou em sua mente. Que verdades estavam escondidas por trás da vida de Carlos? E como isso impactaria a vida de todos? Seus filhos, Lúcia, Irene, até mesmo Tiago. O futuro pulsava incerto, e a única coisa que ele sabia era que a revelação de Carlos tinha o poder de mudar tudo, mais uma vez. Damião se sentiu afundar, ainda atordoado pelas revelações sobre os filhos que não conhecia. A multidão em torno dele, agora em ebulição, bombardeava sua mente com murmúrios e olhares de desaprovação. Ele queria entender tudo, mas as palavras de Ana pairavam em seu ser como: qual era o verdadeiro alcance das suas mentiras? Enquanto tentava absorver tudo, um barulho alto cortou o ar, um estrondo que parecia quase sobrenatural. Um carro que se aproximava a toda velocidade furou a multidão. As pessoas gritaram e se dispersaram, criando um vácuo ao redor de Damião. Ele mal tinha um segundo para pensar no que estava acontecendo, mas logo entendeu. O veículo
não estava apenas passando, estava descontrolado. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O carro acelerou, sem qualquer controle, e foi em direção ao tumulto. Um grito ferido escapou da garganta de uma mulher próxima. Cuidado! Mas não era mais possível evitar. Damião se virou, os olhos arregalados, enquanto o veículo avançava. O impacto foi aterrador. O carro colidiu com uma estrutura próxima, uma tenda que havia sido montada para o evento. A cena explodiu em uma onda de caos. Pessoas gritando, correndo em todas as direções, enquanto outros caíam, surpresos e abismados. E ali, no meio daquela confusão, Damião viu alguém se erguendo do chão coberto de poeira e desespero. Uma figura familiar. Era Juliano. O menino, por quem ele já se condenava, agora se movia como um fantasma, os olhos fixos e perdidos. Juliano! A voz de Damião ecoou como um lamento profundo. Desesperado, ele fez movimento em direção ao filho, mas uma dor pulou em seu peito. Agora também pulsam os flashes de seus erros. Lúcia e Tiago, agora lado a lado, olhavam para o caos, sem saber se ajudavam ou se protegiam o que ainda restava deles. Juliano se sacudiu e, para o horror de Damião, começou a correr em direção ao carro, como se desejasse entender o que havia ocorrido. Pai, o que aconteceu? Sua expressão era um turbilhão de emoções. Confusão, medo. Damião estendeu a mão, tentando alcançar o filho, mas o pânico tomou conta do ambiente. Logo, uma nuvem de poeira invadiu o ar, obscurecendo a visão. Então, um clarão. Um homem saiu do carro capotado, atordoado. Era o motorista da desgraça. A multidão parou. Damião sentiu seu coração parar por um momento. O homem se afastou do veículo e, em meio a todo o caos, fez algo absolutamente inesperado. Ele rasgou uma máscara que cobria seu rosto e revelou um rosto familiar. Era Carlos, um amigo antigo de Damião. Alguém a quem ele ainda considerava próximo na vida. Damião, tudo isso é culpa sua, Carlos gritou, e cada palavra disparava como uma bala. A multidão ficou em silêncio, e o olhar de Damião se atravessou com um misto de incredulidade e desespero. O que Carlos sabia? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? Você nunca contou a verdade, e agora todos pagam por seus segredos. Olhe para o que você fez. O choque do que estava acontecendo atingiu Damião como um soco no estômago. Carlos não era apenas um amigo, mas também um elo perdido que trouxe à tona verdades ainda mais ocultas. A única certeza que agora pairava sobre Damião era que a tempestade de mentiras estava prestes a desabar sobre todos. E enquanto ele mal podia acreditar no que estava ouvindo, a pergunta mais aterradora se insinuou em sua mente. Que verdades estavam escondidas por trás da vida de Carlos? E como isso impactaria a vida de todos? Seus filhos, Lúcia, Irene, até mesmo Tiago. Então, enquanto a tensão aumentava, Carlos apontou o dedo para Damião e disparou. Você se acha o bebê que Lúcia segurava na foto? Ele não é só de Lúcia. O verdadeiro pai, na verdade, é eu. Um espanto coletivo tomou conta da multidão. Damião sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele acabara de ouvir parecia um pesadelo. O que você está dizendo? Ele balançou a cabeça, como se tentando afastar uma imagem que não fazia sentido. A multidão murmurava. Olhares de reprovação e confusão se entrelaçavam. Sim,
Eu fui o idiota também. Sempre acreditei que Lúcia estava com você. Mas eu sou o pai do bebê. Eu sou o homem que ela amou primeiro. E você não fez apenas isso comigo, mas causou um tumulto nas vidas de todos. Cada palavra de Carlos cortava mais Damião que a última. E ali estavam todos os segredos expostos, as barreiras quebradas. As verdades que Damião tentou esconder estavam agora nuas, à vista de todos. O que ele acreditava ser a sua rede de mentiras havia se transformado em um emaranhado de traições. O silêncio se espalhou como um manto pesado. E a única coisa que Damião podia sentir era o olhar de cada um dos presentes. As vozes ecoavam em sua cabeça. Ele estava cercado por fantasmas do passado. E em meio a tudo, ele percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. As reações e consequências daquelas verdades pesadas se aproximavam e a pergunta permanecia no ar. Como tudo isso iria acabar? Damião sentiu tudo desmoronar quando Carlos fez a revelação. O chão parecia escorregar sob seus pés, e a multidão ao redor dele começou a murmurar. O peso das acusações e da verdade o esmagava. Como assim, Carlos? O que mais você sabe? O que está se revelando aqui? Ele respirou fundo. Tinha que entender. O que você está dizendo? As palavras saíram entrecortadas, quase um sussurro. A indignação na voz de Carlos ressoou mais forte do que qualquer grito. Lúcia me disse. Ela me procurou antes de tomar decisões que mudaram tudo. O bebê não era só seu. E você sabe que eu sou o pai. Não tem como escapar disso. A raiva e a dor de Carlos se misturavam em cada sílaba. Aquilo era um troféu de derrotas e mentiras. Damião fitou Carlos, que parecia uma sombra de si mesmo entre os outros. A multidão observava cada movimento, cada troca de olhares. Ele se virou ligeiramente para Juliano, seu filho, que olhava para eles, confuso. A expressão de Juliano misturava medo e revolta. Damião sentiu o coração apertar. Juliano, eu. Mas o que ele poderia dizer? As palavras morreram na garganta. Ele estava cercado por fantasmas de seu passado e por verdades que nunca quis encarar. Do outro lado, Lúcia estava pálida, com os olhos arregalados. Tiago, seu filho desconhecido, estava de pé, incapaz de processar tudo aquilo. A cena se tornou uma montanha-russa de emoções. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era um som agudo. O barulho parecia um eco de tudo o que estava acontecendo. Todos os olhares se direcionaram para uma mulher que corria em direção à cena, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. Era Ana, a irmã de Irene. Ela parecia descontrolada, os olhos brilhando de pânico. Parem, o que vocês estão fazendo? Ele não é o único culpado aqui. Sua voz ecoou, salva por um misto de desespero e coragem. Aquela afirmação fez com que todos ficassem em silêncio por um segundo. O ambiente estava tenso. Damião não sabia o que esperar. Ana olhou fixamente para Carlos. Você não sabe da verdade. Você está apenas alimentando o fogo. O que aconteceu na noite em que ele saiu? O seu papel é muito mais complicado do que você pensa. Carlos hesitou, mas o olhar de Ana era penetrante. A multidão começou a murmurar novamente. Algumas pessoas se encostando na ponta dos pés, tentando escutar mais. Damião estava surpreso. O que mais
seria revelado. A tensão fervia no ar. E então começou a chover. As primeiras gotas caíram, mas não era apenas água. Eram como lágrimas que o céu despejava sobre as vidas que estavam sendo despedaçadas naquele momento. A chuva se intensificou e a pressão aumentou. Todos estavam encharcados, mas Damião não se importava. Ele não conseguia tirar os olhos de Ana. Como assim, Ana? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase desesperada. Mas a resposta dela não vinha. Damião, você não é só pai de 3 filhos. Não é só isso. Por que você nunca se perguntou sobre o passado? O verdadeiro passado? Eu tenho certeza que a Lúcia e você têm um segredo que mudaria tudo. A intensidade das últimas palavras parecia ser um estopim. A expectativa na multidão era palpável, os rostos severos, as bocas abertas em choque. Damião sentiu uma pontada de medo. O que mais estava sendo escondido? A pergunta pesava em sua mente. Ele estava prestes a perguntar quando, de repente, uma nova figura apareceu à beira da multidão. Uma mulher desconhecida. Seus olhos brilhavam, e o semblante dela exibia uma mistura de dor e determinação. Sou eu, Mariana. A revelação dela caiu como uma bomba no meio das lágrimas e da chuva. O olhar de Damião se alargou. Sou a sua filha perdida. Você não sabe de mim, mas eu sempre soube de você. E eu vim para te dizer que não sou a única, Damião. A multidão entrou em choque. Damião sentiu suas pernas fraquejarem. Os filhos, os erros, os segredos se misturavam diante de sua consciência. A chuva lavava os rostos, mas não poderia limpar a dor e o caos que se tornaram suas vidas. Mariana, a filha perdida, fazia surgir mais perguntas do que respostas. Quantos filhos você tem mesmo? A multidão sussurrou, e Damião soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? O que mais ele não sabia? As certezas que tinha agora se despedaçavam como vidro sob a pressão do que não poderia ser ignorado. E a única coisa que ficava clara era que ele estava prestes a perder tudo. Damião sentia tudo desmoronar quando Carlos fez a revelação. O chão parecia escorregar sob seus pés, e a multidão ao redor dele começou a murmurar. O peso das acusações e da verdade o esmagava. Como assim, Carlos? O que mais você sabe? O que está se revelando aqui? Ele respirou fundo. Tinha que entender. O que você está dizendo? As palavras saíram entrecortadas, quase um sussurro. A indignação na voz de Carlos ressoou mais forte do que qualquer grito. Lúcia me disse. Ela me procurou antes de tomar decisões que mudaram tudo. O bebê não era só seu. E você sabe que eu sou o pai. Não tem como escapar disso. A raiva e a dor de Carlos se misturavam em cada sílaba. Aquilo era um troféu de derrotas e mentiras. Damião fitou Carlos, que parecia uma sombra de si mesmo entre os outros. A multidão observava cada movimento, cada troca de olhares. Ele se virou ligeiramente para Juliano, seu filho, que olhava para eles, confuso. A expressão de Juliano misturava medo e revolta. Damião sentiu o coração apertar. Juliano, eu... Mas o que ele poderia dizer? As palavras morreram na garganta. Ele estava cercado por fantasmas de seu passado e por verdades que nunca quis encarar. Do outro lado, Lúcia estava pálida.
com os olhos arregalados. Tiago, seu filho desconhecido, estava de pé, incapaz de processar tudo aquilo. A cena se tornou uma montanha-russa de emoções. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era um som agudo. O barulho parecia um eco de tudo o que estava acontecendo. Todos os olhares se direcionaram para uma mulher que corria em direção à cena, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. Era Ana, a irmã de Irene. Ela parecia descontrolada, os olhos brilhando de pânico. Parem! O que vocês estão fazendo? Ele não é o único culpado aqui. Sua voz ecoou, salva por um misto de desespero e coragem. Aquela afirmação fez com que todos ficassem em silêncio por um segundo. O ambiente estava tenso. Damião não sabia o que esperar. Ana olhou fixamente para Carlos. Você não sabe da verdade. Você está apenas alimentando o fogo. O que aconteceu na noite em que ele saiu? O seu papel é muito mais complicado do que você pensa. Carlos hesitou, mas o olhar de Ana era penetrante. A multidão começou a murmurar novamente, algumas pessoas se encostando na ponta dos pés, tentando escutar mais. Damião estava surpreso. O que mais seria revelado? A tensão fervia no ar. E então começou a chover. As primeiras gotas caíram, mas não era apenas água. Eram como lágrimas que o céu despejava sobre as vidas que estavam sendo despedaçadas naquele momento. A chuva se intensificou e a pressão aumentou. Todos estavam encharcados, mas Damião não se importava. Ele não conseguia tirar os olhos de Ana. Como assim, Ana? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase desesperada. Mas a resposta dela não vinha. Damião, você não é só pai de 3 filhos. Não é só isso. Por que você nunca se perguntou sobre o passado? Verdadeiro passado. Eu tenho certeza que a Lúcia e você têm um segredo que mudaria tudo. A intensidade das últimas palavras parecia ser um estopim. A expectativa na multidão era palpável. Os rostos severos, as bocas abertas em choque. Damião sentiu uma pontada de medo. O que mais estava sendo escondido? A pergunta pesava em sua mente. Ele estava prestes a perguntar quando, de repente, uma nova figura apareceu à beira da multidão. Uma mulher desconhecida. Seus olhos brilhavam, e o semblante dela exibia uma mistura de dor e determinação. Sou eu, Mariana. A revelação dela caiu como uma bomba no meio das lágrimas e da chuva. O olhar de Damião se alargou. Sou a sua filha perdida. Você não sabe de mim, mas eu sempre soube de você. E eu vim para te dizer que não sou a única, Damião. A multidão entrou em choque. Damião sentiu suas pernas fraquejarem. Os filhos, os erros, os segredos se misturavam diante de sua consciência. A chuva lavava os rostos, mas não poderia limpar a dor e o caos que se tornaram suas vidas. Mariana, a filha perdida, fazia surgir mais perguntas do que respostas. Quantos filhos você tem mesmo? A multidão sussurrou, e Damião soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? O que mais ele não sabia? As certezas que tinha, agora, se despedaçavam como vidro sob a pressão do que não poderia ser ignorado. Mas antes que pudesse reagir, um carro parou bruscamente. As portas se abriram e uma figura saltou à frente. Era o pai de Juliano. Com um olhar furioso, ele gritou: Damião,
O que você fez com minha família? Você destruiu a vida do meu filho. Antes que pudesse conter, ele avançou, pronto para confrontá-lo. E enquanto todos observavam, Damião percebeu que o homem não era apenas um pai enraivecido. Ele tinha algo nas mãos, uma gravação. Isso vai terminar agora. O desespero inundou Damião. Suas mentiras começavam a desmoronar em tempo real. O que mais estava na gravação? O que mais estava escondido? E a pergunta que martelava em sua cabeça: quem ele realmente era? A verdade poderia vir à tona de um jeito que ele nunca imaginou. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, um novo mistério se formava. A vida dele estava prestes a mudar novamente, à medida que os segredos se desdobravam. Mais uma vez, Damião sentia tudo desmoronar quando Carlos fez a revelação. O chão parecia escorregar sob seus pés, e a multidão ao redor dele começou a murmurar. O peso das acusações e da verdade o esmagava. Como assim, Carlos? O que mais você sabe? O que está se revelando aqui? Ele respirou fundo. Tinha que entender. O que você está dizendo? As palavras saíram entrecortadas, quase um sussurro. A indignação na voz de Carlos ressoou mais forte do que qualquer grito. Lúcia me disse. Ela me procurou antes de tomar decisões que mudaram tudo. O bebê não era só seu, e você sabe que eu sou o pai. Não tem como escapar disso. A raiva e a dor de Carlos se misturavam em cada sílaba. Aquilo era um troféu de derrotas e mentiras. Damião fitou Carlos, que parecia uma sombra de si mesmo entre os outros. A multidão observava cada movimento, cada troca de olhares. Ele se virou ligeiramente para Juliano, seu filho, que olhava para eles confuso. A expressão de Juliano misturava medo e revolta. Damião sentiu o coração apertar. Juliano, mas o que ele poderia dizer? As palavras morreram na garganta. Ele estava cercado por fantasmas de seu passado e por verdades que nunca quis encarar. Do outro lado, Lúcia estava pálida, com os olhos arregalados. Tiago, seu filho desconhecido, estava de pé, incapaz de processar tudo aquilo. A cena se tornou uma montanha russa de emoções. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era um som agudo. O barulho parecia um eco de tudo o que estava acontecendo. Todos os olhares se direcionaram para uma mulher que corria em direção à cena, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. Era Ana, a irmã de Irene. Ela parecia descontrolada, os olhos brilhando de pânico. Parem! O que vocês estão fazendo? Ele não é o único culpado aqui. Sua voz ecoou, salva por um misto de desespero e coragem. Aquela afirmação fez com que todos ficassem em silêncio por um segundo. O ambiente estava tenso. Damião não sabia o que esperar. Ana olhou fixamente para Carlos. Você não sabe da verdade. Você está apenas alimentando o fogo. O que aconteceu na noite em que ele saiu? O seu papel é muito mais complicado do que você pensa. Carlos hesitou, mas o olhar de Ana era penetrante. A multidão começou a murmurar novamente. Algumas pessoas se encostando na ponta dos pés, tentando escutar mais. Damião estava surpreso. O que mais seria revelado? A tensão fervia no ar. E então começou a chover. As primeiras gotas caíram,
Mas não era apenas água. Eram como lágrimas que o céu despejava sobre as vidas que estavam sendo despedaçadas naquele momento. A chuva se intensificou e a pressão aumentou. Todos estavam encharcados, mas Damião não se importava. Ele não conseguia tirar os olhos de Ana. Como assim, Ana? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase desesperada. Mas a resposta dela não vinha. Damião, você não é só pai de 3 filhos. Não é só isso. Por que você nunca se perguntou sobre o passado? O verdadeiro passado? Eu tenho certeza que a Lúcia e você têm um segredo que mudaria tudo. A intensidade das últimas palavras parecia ser um estopim. A expectativa na multidão era palpável. Os rostos severos, as bocas abertas em choque. Damião sentiu uma pontada de medo. O que mais estava sendo escondido? A pergunta pesava em sua mente. Ele estava prestes a perguntar quando, de repente, uma nova figura apareceu à beira da multidão. Uma mulher desconhecida. Seus olhos brilhavam, e o semblante dela exibia uma mistura de dor e determinação. Sou eu, Mariana. A revelação dela caiu como uma bomba no meio das lágrimas e da chuva. O olhar de Damião se alargou. Sou a sua filha perdida. Você não sabe de mim, mas eu sempre soube de você. E eu vim para te dizer que não sou a única, Damião. A multidão entrou em choque. Damião sentiu suas pernas fraquejarem. Os filhos, os erros, os segredos se misturavam diante de sua consciência. A chuva lavava os rostos, mas não poderia limpar a dor e o caos que se tornaram suas vidas. Mariana, a filha perdida, fazia surgir mais perguntas do que respostas. Quantos filhos você tem mesmo? A multidão sussurrou, e Damião soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? O que mais ele não sabia? As certezas que tinha agora se despedaçavam como vidro sob a pressão do que não poderia ser ignorado. Mas antes que pudesse reagir, um carro parou bruscamente. As portas se abriram e uma figura saltou à frente. Era o pai de Juliano. Com um olhar furioso, ele gritou: Damião, o que você fez com minha família? Você destruiu a vida do meu filho. Antes que pudesse conter, ele avançou, pronto para confrontá-lo. E enquanto todos observavam, Damião percebeu que o homem não era apenas um pai enraivecido. Ele tinha algo nas mãos, uma gravação. Isso vai terminar agora. O desespero inundou Damião. Suas mentiras começavam a desmoronar em tempo real. A multidão, agora em tensão extrema, observava a cena se desenrolar. A verdade pairava no ar. O que estaria naquela gravação? As perguntas dançavam nas mentes de todos. Damião sentiu o coração acelerar. E então, Carlos, ainda tremendo de raiva, pediu para que o pai de Juliano mostrasse a gravação. Com mãos trêmulas, o homem começou a reproduzir o vídeo. Uma filmagem de uma noite de festa. Risadas, música alta. Mas aí a câmera focou em Damião, rindo e conversando com Lúcia. A cena não mostrava apenas um encontro casual. Era uma demonstração flagrante de afeto. E na tela apareceu uma informação que ninguém esperava. Uma conversa onde Lúcia revelava que o bebê não era apenas de Damião e Carlos. Havia um terceiro pai. O rosto de Damião palideceu. Um homem, na gravação, que Damião não reconheceu, apareceu brevemente. Mas a voz, a mesma voz que oferecia consolo a Lúcia, ecoou na multidão. Era um amigo de longa data, alguém que ele havia considerado irmão.
A multidão deu um passo para trás. O impacto da revelação reverberou entre eles, e um silêncio mortal tomou conta do local. Damião, em choque, sentiu sua visão ficar turva. O que significava aquilo? Quantos segredos ele realmente tinha? Enquanto as perguntas se amontoavam em sua mente, percebeu que esta revelação não apenas desmoronava o que pensava saber sobre sua vida, mas fazia um laço tenuatorial que unia ainda mais seres que ele jamais poderia imaginar. E nesse momento, enquanto Damião, a multidão se aglomerava, esperando uma resposta completamente inesperada, e ele sabia que suas próximas palavras definiriam tudo. Damião estava paralisado, os olhos fixos na tela que mostrava as imagens de sua vida se desdobrando em um pesadelo. O choque da revelação de Carlos ecoava em sua mente. Era como se cada mentira, cada escolha errada, fosse jogada na cara dele de uma vez só. Ele sentiu o coração disparar, a respiração ficando pesada, como tudo aquilo que ele havia construído poderia ruir tão rapidamente. A reação da multidão era mista. Algumas pessoas sussurravam entre si. Outras tinham expressões de total espanto. Juliano, seu filho, encarava tudo com um olhar de traição. Damião sabia que tinha perdido a confiança de todos. Mas a maior ferida era a de Juliano. Ele olhou para Lúcia, que estava em silêncio, pálida. Era como se ela estivesse presa em seus próprios pensamentos. Tiago, seu filho desconhecido, também parecia confuso, olhando para a cena, como se tentas. A chuva aumentava, lavando a tensão no ar, mas transcendia um simbolismo triste. Era como se o céu estivesse lamentando. E no meio de tudo isso, Ana, a irmã de Irene, levantou a voz. Chega, não podemos continuar assim. Ela se adiantou, pedindo que todos a ouvissem. Precisamos parar com essa guerra de acusações. O que aconteceu foi um erro de todos nós. Damião sentiu um misto de gratidão e desespero. Ele sabia que Ana fazia uma tentativa de reunir as pessoas. Mas como poderia haver unidade em meio a tantas mentiras? A dor e a confusão eram palpáveis. Ana continuou. É hora de buscarmos a verdade juntos. Não vamos deixar que esses segredos nos separem ainda mais. Damião viu algo brilhar nos olhos de Lúcia. Uma centelha de esperança. Mas havia muito a ser feito. Talvez devolver o que foi perdido seja o primeiro passo, disse Lúcia, sua voz trêmula, mas forte. Precisamos ser honestos uns com os outros. Precisamos falar sobre o passado. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão. Damião nunca imaginou que as palavras dela poderiam trazer um momento de calmaria. O pai de Juliano ainda estava ali, agitado, com a gravação na mão. Eu chamei todos vocês aqui hoje para mostrar a verdade. Mas o verdadeiro motivo não era apenas expor o Damião. Era para que todos nós percebêssemos o que perdemos, por causa do silêncio. Ele olhou fixamente para Damião. Vamos falar agora. Cada um de nós. É o que a vida deles merece. Damião respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Era sua vez. Ele precisava se abrir, não só sobre seus filhos, mas sobre si mesmo. Sua dor, suas fraquezas, o que o trouxe até ali. Eu sou um homem quebrado, começou ele, a voz falhando.
Mas entendo que isso não é sobre mim. É sobre vocês, sobre cada um que foi afetado pelas minhas escolhas. Eu fui um péssimo pai e uma amante irreal. Não vou pedir perdão só com palavras, mas com ações. Prometo a cada um aqui que farei o que for preciso para corrigir isso. Com cada palavra, senti o peso dos olhares se suavizar, mas não desapareceu. Eles queriam ver suas ações. O que Damião faria a seguir? Ele se virou para Juliano. Filho, eu sei que tudo isso é difícil, mas estou aqui. E estarei ao seu lado por tudo o que você precisar. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Mariana, a filha perdida, se aproximou. Pai, não quero mais segredos. Quero respostas e espero que possamos nos conhecer de verdade. Cada um de seus filhos merecia a chance de entendê-lo. Damião fazer deles uma prioridade agora. A cena era intensa. Cada figura moldada em emoções cruas. E ao fim de tudo, uma nova jornada começava. Um caminho instável, mas era um caminho de verdade. Busca, uma chance de reconstrução. Agora, mais do que nunca, Damião sentia que precisava ser um pai. Não apenas de nome, mas de coração e alma. Enquanto a chuva continuava a cair, levando tudo pelo ralo, ele virou-se para o céu, respirando aquele ar fresco. O momento era decisivo. Ele sabia que os próximos passos dariam forma ao que estava por vir. E no fundo, uma pergunta surgia. Como seria a relação entre eles a partir daqui? Se Damião tinha esperanças, era hora de agir. Por isso, aqui vai um chamado a todos vocês. É hora de se juntar e encarar o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir.